Boa noite, irmãos. Bom, tem uns dormindo, mas daqui a pouco vão acordar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus está pregando o Sermão do Monte. O capítulo 7, ele já é o último capítulo dos 3 capítulos que contam o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, são 5, 6 e 7. Irmãos, se alguém nunca parou para ler todos esses 3 capítulos, todo esse Sermão do Monte, é muito importante para nós cristãos nós lermos, porque o Sermão do Monte é a pregação de Jesus, onde ele ensina como nós, como discípulos, devemos agir. Ali ele vai falar sobre oração, sobre jejum, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai falar que nós devemos perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, ele vai falar sobre vários assuntos que são de extrema importância para nós, que somos discípulos dele. Então é muito importante que a gente leia os 3 capítulos para nós entendermos o Sermão do Monte. Bom, mas nos versículos 13 e 14, Jesus ele fala sobre os 2 caminhos, ele ensina sobre 2 caminhos. Mas antes mesmo dele falar sobre os 2 caminhos, ele começa dizendo: entrai pela porta estreita. Jesus ele vai nos apresentar 2 portas, e nessas 2 portas 2 caminhos. Mas antes mesmo dele começar a nos explicar, ele nos diz o que nós devemos escolher. A gente pode lembrar também que Deus ele vai fazer a mesma coisa no Velho Testamento, quando ele fala em Deuteronômios que eu dou para vocês 2 opções, vida ou morte. Escolhe, porém, a vida. Então o Senhor, ele nos ensina o que é certo, o que é errado, mas ele também nos diz que nós devemos seguir pelo caminho que ele indica como certo. No versículo 13 ele vai falar: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, Jesus ele está falando sobre uma porta e sobre um caminho. Nós podemos entender literalmente como uma porta, literalmente como um caminho, sabe? É uma parábola, mas a gente tem que entender isso como literal na nossa mente. A gente precisa visualizar quando ele fala de uma porta realmente grande, e quando ele fala sobre o caminho, nós precisamos também visualizar na nossa mente um caminho muito grande, um caminho largo, alto, um caminho espaçoso, porque é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. E quando ele fala no versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, da mesma forma nós temos que visualizar dessa maneira, como uma porta estreita, um caminho também estreito, para nós podermos entender o que Jesus ele está falando aqui. Irmãos, quando Jesus ele fala da porta larga e do caminho largo, ele fala sobre um caminho espaçoso, onde a gente consegue passar por ele, a gente consegue passar por essa porta e acessar esse caminho sem precisar deixar nenhuma bagagem para trás, sabe? É uma porta, é um caminho muito grande, onde a gente entra por ele, e tudo que a gente tem na nossa vida, a gente pode levar com a gente. Entendem, irmãos? Tudo que a gente tem, a gente pode carregar todas as nossas bagagens. E muitas pessoas têm seguido por esse caminho, dentro e fora da igreja. Muitas pessoas têm entrado por um caminho onde nada fica para trás, onde eu escuto a palavra de Deus, um caminho onde a palavra ela é pregada, mas não tem perda. Eu não preciso perder nada para seguir por esse caminho. E Jesus está falando sobre esse caminho, um caminho que não tem perda, um caminho que ele não te custa nada. Um caminho que é simplesmente tu ouvir e continuar da mesma forma. É um caminho que ele não gera transformação, é um caminho que ele não gera cura, é um caminho que não tem cruz. E muitas pessoas têm ido por esse caminho, muitas pessoas têm seguido esse caminho, e assim como eu falei, dentro e fora da igreja. Irmãos, pessoas que estão fora da igreja, elas não conhecem a verdade bíblica. Elas não sabem que nessas páginas o Senhor se revelou. Deus se revelou aos homens. Tem um livro que eu ainda não comprei, mas eu quero comprar, que ele fala que o título dele é assim: e Deus falou na língua dos homens.
Irmãos, vocês entendem que há 2, 3 mil anos atrás, homens escreveram em hebraico, em aramaico e em grego o que Deus queria falar conosco. Deus, ele se revelou, Deus, ele falou através de homens, Deus, ele falou na nossa língua, para que nós pudéssemos entender o que ele quer falar com a gente. E muitas pessoas têm seguido por um caminho que não é o caminho que o Senhor ensina, não é o caminho que ele tem para nós. E sabe, quando a gente lê sobre esse caminho, sobre essa porta, principalmente no versículo 13, quando ele fala sobre o caminho estreito, o versículo 14, ele pega um tom de urgência, porque ele vai dizer: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Irmãos, o Senhor, ele está dizendo que muitas pessoas, elas têm se perdido, muitas pessoas têm ido pelo caminho errado, têm acreditado em evangelhos que não são evangelhos, em mentiras, pessoas que têm seguido por caminhos que no final vão levar à perdição, porque eles não conheceram o caminho estreito que nós aqui aprendemos. Irmãos, é mentira que o evangelho, ele não custa alguma coisa. O evangelho, ele custa. O evangelho, ele custou muito caro para Deus. A gente precisa entender que Deus não entregou um simples homem para morrer no meu e no teu lugar. Deus entregou tudo o que ele tinha. Deus entregou o Filho dele. Quando a Bíblia fala no unigênito do Pai, significa aquele que é o primeiro e o único, não existia outro igual. Deus, ele entrega uma parte dele, então teve um alto preço. Nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Para Deus não foi, para Jesus não foi. Irmãos, Jesus, ele nos ensina que o caminho largo a gente não deve seguir ele, e que a gente deve seguir pelo caminho estreito. E a gente pode se perguntar: tá, mas como eu vou saber qual é o caminho estreito? Como eu vou entender? Porque fica vago. Mas, irmãos, não fica. Porque se nós abrirmos a Bíblia em João 10, no versículo 7, ele vai dizer: portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Irmãos, Jesus é a porta. Só tem uma porta que leva à vida, e essa porta, ela é Jesus. É isso que Jesus está falando quando ele fala que ele é a porta das ovelhas. Mais para frente, no versículo 15, ele vai dizer: assim como meu Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Irmãos, Jesus, ele está nos falando que ele é o caminho. E além de nos falar que ele é o caminho, ali ele falava para judeus. E ele dizia para os judeus: eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor, que eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta. E aquele que passar por mim, passará e achará pastagens, achará vida. Irmãos, e ele vai falar mais para frente que ainda há outras ovelhas. E quando ele fala dessas ovelhas, ele está falando de nós. Ele está falando das pessoas que não faziam parte do povo judeu. Ele está falando do que eles chamavam de gentios. Então, irmãos, há 2000 anos atrás, Jesus, ele falava que ele morreu por mim e por você. E em João 14:6, Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, todos os caminhos não levam a Roma. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho leva a Deus.
Só existe um caminho, só existe uma verdade que vai dar em vida. Irmãos, a gente aprende muitas vezes que não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões adoram o mesmo Deus. Não, todas as religiões não adoram o mesmo Deus, irmão. Porque o nosso Deus, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Toda a honra e toda a glória, ela tem que ser dada a ele. E assim como o pastor Guilherme pregou na semana passada, a gente deve adorar somente a ele. E não porque ele é um Deus que precisa de adoração ou da nossa adoração, mas porque ele nos ama e ele sabe que qualquer outro ídolo, qualquer outra sombra vai acabar nos matando, vai acabar nos levando por esse caminho que leva à perdição no final. Irmãos, só existe vida em Jesus e em mais nenhum lugar. Qualquer outro lugar que nós procurarmos, o que nós vamos encontrar são simplesmente prazeres mundanos e carnais que vão nos satisfazer por um breve momento e depois acabou. Que vão nos satisfazer, quem sabe, até o final das nossas vidas, mas depois que a gente morrer, é condenação. E parece duro de falar isso. E a palavra ela é dura muitas vezes com a nossa. Porque muitas vezes nós estamos nos perdendo. Muitas vezes nós estamos andando pelo caminho errado, só que nós não vemos. Nós estamos fazendo o que é errado, mas nós não notamos. Nós não olhamos para a Bíblia, para ver o que ela fala sobre as nossas decisões, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. Irmão, se só existe um caminho, se só existe uma porta, e esse caminho e essa porta é Jesus, a gente precisa conhecer esse caminho, a gente precisa conhecer essa porta. Vou usar o pastor Guilherme de novo. Semana passada, quando ele pregava, ele falou sobre aquela palavra que fala em conhecer. Que José não conheceu Maria, não teve relação com Maria enquanto Jesus não nasceu. E que a palavra que fala conhecer do texto que ele usou é a mesma. Porque, irmãos, se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não tivermos intimidade com Jesus, nós não vamos conhecê-lo. Se nós não tivermos intimidade com Ele, quando chegar no final, Ele vai nos olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Nós vamos passar a nossa vida toda dentro da igreja, nós vamos passar a nossa vida toda cantando louvores, com uma roupagem de crente, um linguajar de crente, mas com uma vida toda errada. Irmãos, não existe outro caminho, e o único caminho é Jesus. Irmãos, Ele não aceita nada de fora. Ele não aceita fogo estranho. Irmãos, Ele não aceita que a gente venha adorar nada a não ser Ele, porque Ele é o autor da vida. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. O Senhor, Ele sabe o que pode nos tirar da presença dEle, o que pode nos matar, e não é isso que Ele quer, irmãos. Ele morreu por nós, teve um alto preço, um custo muito alto, o que para nós é de graça. Irmãos, para a gente entender os dois caminhos, eu estava vendo um vídeo de um pastor esses tempos, e ele usou como exemplo para explicar essa palavra como se fosse um prédio, com vários elevadores. E só um elevador desses funciona. Todos os outros, eles são portas grandes, largas, com espaços muito grandes, mas que não levam a lugar nenhum. São lugares que vão roubar o nosso tempo, são lugares que vão nos aprisionar muitas vezes, mas que não vão nos levar para lugar nenhum. Que nós vamos acabar no final perecendo. Irmãos, quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele, quando Ele chega até nós, Ele nos apresenta essa vida, Ele nos dá a salvação, nós entendemos que os nossos pecados, eles são curados, que todo
tudo que aconteceu no nosso passado, tudo aquilo que nós caímos, que nós erramos, toda a vida de iniquidade que nós vivíamos, Ele cura, Ele leva sobre si todo esse pecado na cruz dele. O pecado que nos afastava de Deus, o Senhor Ele leva. Então, irmãos, quando nós encontramos a porta, nós encontramos o caminho, nesse caminho Ele vai nos apresentar a salvação do Senhor. Nesse caminho, Jesus, Ele nos dá a salvação. E o problema é que muitas vezes nós estamos nesse caminho, nós estamos fazendo tudo o que é certo aos olhos de Deus, nós estamos seguindo por esse caminho, só que o inimigo ele se apresenta. O inimigo ele nos lembra quem nós somos. O inimigo ele nos lembra que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós não merecemos o amor de Deus. E ele não está errado, isso é verdade. Nós não merecemos, nós recebemos de graça, mas nós realmente não merecemos e quem nos deu foi Deus. A partir do momento que nós recebemos salvação, o inimigo ele não tem mais poder sobre a nossa vida. O inimigo ele não pode mais nos tocar. O pecado ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Só que o nosso problema é que muitas vezes nós esquecemos disso. Então, quando o inimigo ele aparece, ele se apresenta e ele lança setas na nossa mente que nós não merecemos, que nós fazíamos tudo errado. Ele traz à tona, ele nos lembra de pecados que nós cometíamos, de coisa errada que nós fazíamos e nós caímos. Nós fraquejamos, nós falhamos e muitas vezes nós acabamos ficando ali no chão. E aí a gente para de buscar o caminho que é estreito, a gente para de buscar Jesus e a gente vai para um caminho largo, porque é um caminho que ele não gera dor. É um caminho que a gente pode levar tudo com a gente. O inimigo ele não vai nos acusar, porque aí nós vamos estar fazendo como é a vontade dele. Nós nos afastamos de Jesus. Quando nós caímos, nós deveríamos nos levantar e falar: Senhor, me ajuda, como Pedro, quando ele está caminhando sobre as águas e ele afunda, e ele chama para Jesus, Jesus estende a mão, só que muitas vezes nós não fazemos isso, muitas vezes nós deixamos o mar nos engolir, muitas vezes nós deixamos o pecado, nós deixamos tudo tomar conta da nossa vida e nós acabamos voltando para um caminho largo. Nós nos esquecemos o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação. Só que é assim como foi pregado nas 2 últimas semanas. Tem pecados, irmãos, que o inimigo ele sempre vai usar contra nós. Ele vai nos lembrar, ele vai lançar na nossa mente, porque são pecados muitas vezes que nós não confessamos. Irmãos, tem pecados que quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus ele nos dá a salvação dele, tem pecados que eles vão sumir. São pecados que eles vão ser mais fácil de nós nos libertarmos, mas tem coisas que nós vamos precisar confessar, nos humilhar para outras pessoas, nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, buscar alguém para nos aconselhar, só que muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos tirar o jugo do pecado que está sobre a nossa vida para botar o jugo do Senhor, que é suave, porque esse jugo que está sobre nós, muitas vezes ele está enraizado. Ele já criou, sabe, uma cava. O jugo é aquele pedaço de madeira que ele fica em cima do pescoço do boi quando o boi puxa a carreta. É exatamente esse é o exemplo. Imagina que aquilo está sobre o nosso pescoço, pesado, nos machucando, cravado já na nossa pele. Irmãos, para tirar vai machucar, vai doer. Só que muitas vezes a gente está tão apegado nessa dor, a gente está tão apegado a nos humilhar, que a gente prefere ficar com esse jugo, a gente prefere levar esse machucado, do que deixar o Senhor tirar, curar e botar o jugo dele que é suave. Irmãos, nós não podemos ter ego, nós não podemos ser orgulhosos. Tem pecados que a gente sim vai precisar confessar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 23 anos e eu bebia, eu fumava escondido.
Eu espraguejava, qualquer coisinha que acontecia eu espraguejava. Me irritava. Meus carros, qualquer problema que dava, eu chutava o carro. E essas coisas, quando eu me converti, o Senhor, Ele me curou. Eu não tive mais vontade de beber. Eu não tive mais vontade de fumar. Sabe, o palavrão já não saía mais da minha boca. O Senhor, Ele me curou dessas coisas. Eu me libertei dessas coisas de uma forma mais fácil. Mas tem pecados, irmãos, tem coisas que eu precisei confessar. Me gerou dor, me gerou vergonha. Tem coisas que até hoje eu preciso lutar para o Senhor me transformar. Todos os dias, irmãos, nós precisamos acordar, abrir os nossos olhos e fazer a escolha de qual porta nós vamos tomar. E não é fácil assim, porque quando nós acordamos, a gente diz, não, hoje eu vou seguir a porta estreita. A gente caminha 10 passos, de novo, qual tu vai escolher? Porque é assim, irmãos. O pecado, ele vai se apresentar, o inimigo, ele vai vir. A gente precisa conhecer Jesus, ter intimidade com Ele, para que nós possamos ter as escolhas certas. Sabe, irmãos, é muito fácil dizer que eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus, eu fiz uma oração de confissão e eu fui batizado. Eu sou crente porque eu vou na igreja, eu canto louvor, eu fiz oração de confissão, me batizei, tá tudo certo, eu sirvo lá na igreja. Isso não é ser salvo. Ser salvo, irmãos, é tu ter a tua vida transformada. Ser salvo, irmãos, é nós vivermos em santidade. Isso nos leva ao segundo ponto, que está lá em Romanos 6. Versículo 7. Porque aquele que está morto... Não, perdão, é do 1. Falei errado. É do 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele está falando para os cristãos romanos, é que não é porque eu aceitei Jesus, porque o Senhor, Ele morreu por mim e pelos meus pecados, agora eu posso pecar conforme a minha vontade. Não, porque agora, já que o Senhor morreu por mim, eu posso pecar, porque a graça dele, ela vem, ela me limpa, né? Então eu não preciso mais, eu estou de boa. Aceitei Jesus aqui, agora eu posso pecar. Quando eu pecar, eu vou lá, é que nem aquela parábola da bacia, né? Como se a graça fosse uma bacia de que boa. Eu estou aqui com minhas vestes brancas que o Senhor me deu, aí eu estou aqui, pequei, vou ali me lavar, botei de novo, estou limpo. Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é que a gente não vá pecar, a gente é falho, sabe, muitas vezes a gente vai cair. Aqui tem um versículo na Bíblia que fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas é para cuidar para não cair, não significa que nós vamos cair, que é para cair. A graça do Senhor, ela não é libertinagem. A graça do Senhor, ela vem sobre nossas vidas, ela nos limpa, ela nos transforma. No versículo 2, Paulo ele vai falar, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmãos, se Paulo está nos dizendo que nós morremos para o pecado, como nós vamos viver no pecado? Não tem lógica. Irmãos, a partir do momento que eu aceito a Jesus,
que eu tenho Ele como meu único e suficiente Salvador, que a salvação dele veio sobre a minha vida, as coisas mudam. O que foi que Jesus ele levou na cruz no nosso lugar? Os nossos pecados. Se Jesus ele levou os nossos pecados, olha para as pessoas que estão ao redor. Todas essas pessoas, elas têm pecado. Eu tenho pecado, pastor Guilherme, pastor Ricardo, pastor Gese, Caleb, Wellington, a minha filha que está lá na escolinha, todos nós temos pecados. E foi por esses pecados que Jesus morreu. Então, irmãos, se Jesus ele morreu pelo meu e pelo teu pecado, significa que não era para ele estar naquela cruz, era para mim. Era para mim estar lá com meus braços abertos, com cravos pregados na minha mão e nos meus pés. Não era para ele. Então, irmãos, se o meu pecado foi levado sobre Cristo na cruz, não vivo mais eu. Eu fui pregado naquela cruz com ele. E é isso que Paulo frisa em vários versículos desse texto, que, irmãos, nós estamos mortos para o pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para esse mundo. E quando tu vai perguntar para qualquer pessoa, o que é alguém morto? Alguém morto é alguém que acabou a vida, é alguém que não se move mais, é alguém que não tem mais vida, ele não se mexe mais, ele não tem mais vontade própria, porque ele está morto. Irmão, se nós estamos mortos para esse mundo, e se nós estamos mortos para o pecado ele não nos controla mais, nós não nos movemos mais pelo pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. O pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. O que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. O inimigo pode falar que antes tu bebia, antes tu fumava, antes tu fazia as coisas erradas, não importa, porque eu sei que eu fui pregado naquela cruz com Cristo. Eu sei que todos os meus pecados foram levados sobre Ele. Então o inimigo ele não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado ele não opera mais no meu corpo. Todos os dias eu acordo sabendo e tendo a certeza de que o meu Senhor e Salvador, Ele está comigo. Assim como foi ministrado no início, o Senhor ele já estava aqui nesse lugar. O ambiente já estava sendo gerado. Sabe por quê, irmãos? Porque haviam pessoas tementes a Ele, que seguem a Ele. Irmãos, aonde quer que esteja alguém que acredita no Senhor, ali Ele estará. Irmão, quando eu estou dentro do meu quarto, sozinho, o Senhor está lá comigo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, o nosso corpo, ele não serve mais ao pecado. Os nossos membros, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos pés, as nossas pernas, eles não servem mais ao pecado. Porque a partir desse momento, a partir do momento que nós achamos que nós somos encontrados por essa graça, a partir do momento que nós somos encontrados por Jesus, o pecado ele não reina mais em nós. As coisas que nós usávamos antes para fazer o que era errado aos olhos de Deus, as coisas que nós usávamos antes,
para fazer, muitas vezes o que ia nos satisfazer somente a nós, agora nós usamos para fazer a obra dele. As minhas mãos que eu usava para beber, para socar as coisas, hoje eu uso para pegar a Bíblia. Os pés que caminhavam em direção ao pecado, hoje caminham em direção ao Senhor. Irmão, nós precisamos entender que quando nós encontramos a porta, encontramos o caminho, nós trilhamos esse caminho que vai nos arrancando pedaços, vai nos arrancando aquilo que não convém. Quando nós estamos nesse caminho, as coisas não são fáceis. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Irmãos, quando nós somos encontrados pelo Senhor, as coisas que são dessa terra, elas não nos chamam mais a atenção. Só que mais do que isso, mais do que simplesmente as coisas que são dessa terra, elas não nos chamarem mais a atenção, elas não terem um brilho aos nossos olhos, nós passamos a viver pensando e praticando as coisas que são eternas. Sabe, as nossas atitudes, a nossa vida, ela vai ser entendendo que nós estamos mortos para o pecado, sim, mas que nós estamos vivos em Cristo, e essa vida não é uma vida terrena, essa vida é uma vida de eternidade, é uma vida onde é uma cultura diferente, porque tudo aquilo que o mundo ensina, nós andamos ao contrário, nós fazemos diferente porque o Senhor, Ele nos ensina. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Irmão, quando nós morremos para o pecado, a nossa vida, a partir desse momento, ela está nele, ela está entregue a Ele, e a partir desse momento, nós devemos viver, nós devemos nos mover de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. E aí muitas vezes a gente pode pensar, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil a gente viver no mundo, a gente sair da porta para fora aqui e conseguir realmente fazer tudo isso. A gente conseguir realmente viver uma vida com o Senhor, uma vida reta, uma vida buscando a Ele. Sabe, é difícil chegar na minha empresa, é difícil chegar lá na minha escola, na minha faculdade e conseguir, sabe, me esquivar do pecado. Mas, irmãos, se for nós tentarmos fazer isso, a gente não vai conseguir. Nós não temos força, a gente sabe, eu não consigo fugir do pecado, sabe? Eu, pelas minhas forças, não tem como. Porque eu sou um ser humano, quebrado, pecador. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Irmãos, nós estamos afastados dele. Era assim que nós estávamos, longe do Senhor. Desde que Adão peca,
que Adão desobedece ao Senhor, a humanidade passa a estar afastada dele. Então, irmãos, nós não conseguimos. Lá em Tito 2:11 e 12, vai dizer: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrio, justa e piedosamente. Irmãos, a graça, ela não é simplesmente o que nos limpa dos nossos pecados. A graça é o que nos capacita para todos os dias nós conseguimos nos manter firmes, todos os dias nós conseguimos manter, assim como o texto fala, sóbrios, justos e piedosos. Irmãos, muitas vezes a gente fala da graça do Senhor, a gente ora sobre a graça do Senhor, mas nós não entendemos. A graça do Senhor, ela não é só para nos limpar. A graça do Senhor, ela é o que nos capacita a não pecarmos mais, é o que nos ensina, assim como Paulo fala. A igreja pode se colocar de pé, a banda pode subir. Irmãos, a nossa oração nessa noite, ela precisa ser de que nós realmente estejamos no caminho do Senhor. Sabe, que nós possamos olhar para a nossa vida, olhar para nós mesmos e pedir para que o Espírito Santo, Ele nos mostre o que está errado. Que nós possamos olhar para o Espírito, nós precisamos olhar para nós mesmos e pedir para o Espírito Santo mostrar: Senhor, realmente nós estamos trilhando o caminho estreito, realmente nós estamos andando em Ti, realmente estamos andando na Tua palavra, ou nós estamos buscando aquilo que não convém, nós estamos andando por caminhos tortos, nós estamos andando por lugares, Senhor Jesus, que o Senhor não queria que nós estivéssemos, Senhor. Irmãos, a nossa oração nessa noite precisa ser de que nós temos que ser santos e santificados todos os dias. Queria chamar o pastor Gisiel aqui. Irmãos, quando eu me converti, eu sempre fiquei pensando que o meu testemunho ele era muito fraco, sabe, porque eu conheço diversas pessoas que têm um testemunho muito mais forte que o meu, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que nasceram em lar cristão e se afastaram, e é como se o Senhor tivesse enviado um anjo para que essa pessoa voltasse. Essa pessoa estava caída, e o Senhor é como se Ele tivesse enviado um anjo para resgatar essa pessoa. Eu conheço pessoas que tiveram pessoas na família que foram curadas, que, sabe, receberam um milagre, e o meu testemunho, ele não é assim. Quando eu me casei, minha esposa era cristã e eu não. E eu vivi a minha vida da mesma forma. E quando eu decidi aceitar Jesus, o meu irmão estava doente, com câncer, e Jesus não salvou meu irmão. Meu irmão faleceu. Eu sempre fiquei pensando como o meu testemunho ele é mais fraco, assim. Sabe? Parece que todas as pessoas têm um testemunho mais forte. E um dia eu orando, e o Senhor ele falou comigo, e ele disse: Jeffer, por mais que uma pessoa ela tenha um testemunho de que ela foi curada, de que ela recebeu um grande milagre, de que ela foi ressuscitada dos mortos, nenhum milagre ele é maior que a salvação e a transformação que o Espírito Santo e a graça de Deus ele traz sobre a vida de uma pessoa. Então naquele momento ali eu entendi, irmãos, que o Deus da minha vida, Ele é o Deus que Ele me salvou, Ele é o Deus que Ele me transformou, e não tem nenhum outro milagre que possa ser maior que isso. O apelo nessa noite, irmãos, é para aqueles que não aceitaram Jesus ainda, que quiserem dar esse passo de fé, de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Vir até aqui à frente, os pastores vão estar orando. Irmãos, não vai ser fácil, nunca vai ser.
Quem disser que é fácil é mentira. Todo aquele que acha que não está trilhando o caminho correto, que não está trilhando o caminho certo. Todo aquele que entende que precisa de uma mudança na sua vida, eu queria convidar a vir até aqui à frente. Todo aquele que precisa de um conserto com o Senhor, aquele que nota que as coisas que faziam sentido hoje não fazem mais, que quer se renovar com Deus, dá um passo de fé, vem até a frente, entrega tudo nas mãos dele, e o resto tudo ele fará. Amém. Palavra poderosa. Eu quero dizer algo, eu conheço o coração do Diego. Sabe que nesses dias que o Senhor está nos conduzindo a conhecer o coração das pessoas. Eu quero dizer algo para você, Deus, Ele conhece o nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe aquilo que a gente vai falar. A Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor dEle. Só que o pecado, ele nos afasta da presença dEle. Entenda, nada nos afasta do amor de Deus. Porém o pecado nos afasta da presença do Pai. E nessa noite o Senhor está nos conduzindo a um tempo de concerto, um ambiente de concerto. A gente não sabe como vai ser amanhã, a gente não sabe como vai ser daqui os próximos anos, os próximos dias, mas nós temos a certeza que no lugar que nós estamos hoje, e nós passamos por diversas circunstâncias e situações da nossa vida, que nos conduziram a entrar por uma porta larga, a cair. Só que a graça de Deus, a misericórdia de Deus fez com que nós viéssemos nos arrepender novamente e continuar trilhando um caminho da salvação. Entenda, a porta larga, ela parece ser muito atrativa. Porém, quando você entra nessa porta larga, ela vai se estreitando. Ela vai se estreitando. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte. Entenda, muitas vezes nós brincamos com algo que pode nos levar à morte. Porém, quando você entra pela porta estreita, ela é apertada. E por que ela é estreita? Porque ela exige renúncia. Para que nós venhamos acessar uma porta estreita, nós precisamos renunciar coisas da nossa vida. Assim como foi ministrado aqui nos últimos 2 cultos, palavra de direcionamento, de arrependimento, nós precisamos deixar pesos para acessar a porta estreita, porque quando você entra pela porta estreita, quando você põe o pé, quando você começa a caminhar, aquela porta ela começa a abrir. Aí como você começa a alcançar graça, você começa a alcançar misericórdia, você começa a romper, você começa a desfrutar, você começa a acessar, você começa a viver coisas que você nunca viveu. A porta ela é estreita, é renunciável. Porém, quando você acessa, você encontra a glória de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida. Entenda algo nessa noite, o Senhor está nos conduzindo a um ambiente de arrependimento, para que nós não venhamos praticar as coisas do passado, mas sim nós venhamos acessar novidade de vida. Nós éramos condenados à morte, porém existe uma graça, existe uma misericórdia que nos alcançou, e nos fez chegarmos até aqui, e nos fez nós estarmos aqui hoje. Ei, meu irmão, eu sei de onde eu saí também, eu sei das coisas que eu fiz também, eu sei dos pecados também, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que me resgatou das trevas, Ele me conduziu à luz. Aquele que nos tirou das trevas, Ele nos conduziu da luz. E existe uma graça redentora sobre a nossa vida, e essa graça nos conduz a uma vida eterna. Essa graça nos conduz ao acesso ao reino de Deus. Ei, tudo isso aqui é passageiro, meu irmão.
Não deixe o pecado roubar o acesso à salvação. Nessa noite o Espírito Santo está nos conduzindo a um ambiente de arrependimento, a de voltar, a recomeçar de novo, a continuar andando, assim como o Diego falou. Pedro, ele afundou, mas quando ele ergueu as mãos, ele falou: Senhor, sem tu eu não consigo. Ei, sem ti eu não consigo. Só que Jesus falou que ele ia andar sobre as águas, e quando Jesus trouxe ele de volta, ele continuou andando. Ei, talvez você tenha afundado nesses dias. O Senhor está te resgatando de novo, e quer fazer você andar com Ele novamente. Ei, é um tempo de expansão, é um ano de viver a plenitude de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Porém nós precisamos consertar altares que foram construídos por nós mesmos. Nós mesmos construímos altares errados. Nós mesmos construímos, mas existe o dom gratuito de Deus, vida. Existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Ei, existe um ambiente de glória aqui. Existe um ambiente de perdão aqui, e esse perdão me faz andar mais leve. O perdão de Deus faz você andar mais leve e acessar o coração dele. Eu quero convidar você que quer ter uma novidade de vida. Eu quero convidar você que quer consertar o altar, que quer recomeçar de novo. Deus está nos dando essa chance nessa noite. Deus Ele quer consertar a nossa vida, meu irmão, porque nós cremos que nós estamos acessando um ano de expansão, um ano de desfrute, um ano de crescimento, um ano de acesso. Mas para isso nós precisamos largar pesos. Salmo 103 fala assim: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa toda iniquidade, é Ele que sara nossas feridas, é Ele que te coroa de misericórdia e graça, é Ele que nos redime do pecado, é Ele que nos tira das trevas, é Ele que nos reposiciona, é Ele que libera a cura, é Ele que restaura o teu casamento, é Ele que restaura as tuas finanças, é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que te transforma, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele, meu irmão. Renda-se aos pés dEle. Ei, Jesus é o Senhor da nossa vida, e não há nada, e não há nada, e não há nada que faça Ele separar de nós. Nessa noite existe uma atmosfera de glória nesse lugar. Existe uma atmosfera de rendição nesse lugar, e nós cremos no poder do nosso Deus, pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Ei, Deus está olhando para você nessa noite, meu irmão. Deus está olhando para as tuas dores nessa noite. Ele conhece o mais íntimo do teu coração, Ele conhece a tua alma, Ele conhece o teu espírito, Ele conhece as tuas emoções, Ele sabe até onde você pode ir. Mas Ele fala: meu filho, eu estou contigo, meu filho, eu não te deixo sozinho, meu filho, eu ando com você. Mas não desista, não pare, não pare, continua andando, continua crendo. Meu libertado, serei pra sempre teu. Se você tem uma doença, existe um ambiente de cura aqui. Se você está aqui com enfermidade, vem aqui à frente. Existe um ambiente de cura nesse lugar. Se você crê, verás a glória de Deus. Nós cremos num Deus que cura, que transforma, que liberta, que redime, que restaura. Esse é o nosso Deus. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei
levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te amarei de todo o coração. Feche seus olhos, feche seus olhos. E eu te adorarei, levanto minhas mãos, Se você ora em línguas, ora em línguas, fala em línguas. um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu, meu Salvador, serei pra sempre teu, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, Jesus, Ele está tudo aqui, entregarei. Existe uma presença nesse Sacrifício lugar. vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos e tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Ele é a razão do nosso viver. Existem benefícios na renúncia do Evangelho. Existem benefícios na renúncia de uma vida cristã. E sabe qual é o benefício, meu irmão? A salvação. E sabe qual é o benefício, meu irmão? A paz. Porque existe uma paz que excede todo entendimento. E essa mesma paz, ela guarda o nosso coração, ela guarda o nosso pensamento em Cristo Jesus. Você que serve a Deus, você carrega uma paz dentro de você. Existe uma paz que sustenta a tua vida, porque Ele nos redime de glória. Nós somos redimidos, nós somos comprados por um alto preço, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa vida. O nosso Deus é o Deus da nossa vida. E eu declaro em nome de Jesus, você que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Você que está enfermo, da sua mente, das suas emoções, do seu corpo, nesse exato momento, pelo poder do nome de Jesus, seja curado agora. Porque nós cremos nele, nós cremos no poder dele, nós cremos no sacrifício vivo de Jesus. E eu declaro cura sobre as tuas emoções, cura sobre a tua alma, cura sobre os teus pensamentos, cura sobre o teu corpo físico, cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Este é um ambiente de milagres.
E você vai sair daqui dessa noite totalmente curado e livre pelo poder do nome de Jesus, porque o pecado não tem poder de te condenar mais. O pecado foi lançado no mar do esquecimento, e existe uma graça de Deus que te conduz a uma nova vida, a uma nova fase, a uma nova temporada. Existe uma fase de Deus que Ele preparou para você acessar e entrar, para você desfrutar daquilo que Ele já sonhou para a tua vida. Você crê nisso? É muito importante nós crermos na palavra de Deus, porque quem crê, ele consegue presenciar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Meu irmão, eu consigo presenciar a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E hoje nós estamos aqui, livres do pecado. Quem é livre do pecado aqui? Por favor, levanta a mão. Declara comigo assim: eu. Não, mais forte: eu sou livre do pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida. O pecado não tem poder sobre os meus pensamentos. O pecado não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou guardado, redimido, restaurado, comprado pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E eu sou filho de Deus, filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Nós temos uma paternidade restituída. O teu casamento é guardado por Ele. A tua família é guardada por Ele. Os teus filhos é guardados por Ele. Tudo que leva o teu nome é guardado por Ele. E todo filho, ele é herdeiro. E existe promessa sobre a tua vida. Que nessa noite nós venhamos aprender, assim como a palavra que foi ministrada aos nossos corações. Toda vez que nós tomarmos uma decisão, nós viemos a pensar: qual é a porta que eu vou entrar? Qual é a porta que eu vou entrar? Grave isso no seu coração. A porta que eu entro determina o meu futuro. A porta que eu acesso hoje determina o futuro dos meus filhos, da minha geração. Que nós viemos gravar essa palavra no nosso coração. Existem duas portas, existem duas oportunidades. Mas o mais interessante de tudo é que Deus, ele dá duas opções. Jesus, ele deu duas opções. Ele falou assim: não, mas escolhe a porta estreita. Existe vida e morte, deu duas opções, mas ele já deu a resposta: escolhe a vida. Que nós venhamos a partir dessa noite andar na porta estreita que nos conduz a uma vida de integridade com Deus, e escolher a vida, porque Jesus Cristo, Ele é a vida. Amém? Quem recebeu essa palavra nessa noite, por favor, aplauda o Senhor, por favor. Sabe qual é a importância de a gente aplaudir e manifestar? Quer dizer que a gente está participando junto. Quer dizer que a gente está fazendo parte daquele momento. A gente não está simplesmente sendo um ouvinte, mas também sendo um praticante, observando e se manifestando junto, pregando junto, recebendo junto, liberando junto, abençoando junto, porque isso é igreja. Que nessa noite nós venhamos sair daqui entendendo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa casa, e sem Ele nós não podemos viver. Sem a presença de Jesus na nossa vida, nós não podemos viver. Amém? Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que você venha ter um final de semana, uma semana, um início de semana abençoado por Deus. Uma semana de boas notícias, uma semana de milagres,
uma semana de bons negócios, uma semana de bons relacionamentos, uma semana de confissão, uma semana de deixar pesos e ativar uma glória de Deus, uma semana de acessar o reino de Deus, uma semana de receber boas notícias do reino de Deus. Que o teu coração venha estar guardado, a tua mente venha estar blindada, e o Senhor continua sendo o Senhor da tua casa, da tua família, dos teus filhos, da tua vida, em nome de Jesus. Amém.